Mais uma vez, nosso boa noite. O nosso tema para refletirmos hoje tem como título Culpas e Desculpas. Todos nós que viemos aqui à frente, a gente sempre diz que nós vamos fazer uma reflexão, né? A gente sempre diz isso. Por quê? Porque não é uma pregação, é uma reflexão. E refletir é algo muito importante em nossas vidas. Aliás, a própria doutrina espírita nos convida a refletir. O Espiritismo, como uma proposta filosófica que vem de encontro às nossas perguntas íntimas, nós temos que refletir e não simplesmente crer, mas refletir, pensar, raciocinar a respeito das coisas da vida. Isso é muito importante. Então, esse tema para hoje, culpas e desculpas, nós fomos buscar lá no Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Muito importante, acho que vocês conhecem, né? Nos rádios. E inicia-se com uma pergunta para todos nós aqui, como nós falamos em reflexão. A pergunta inicial é assim: você já refletiu sobre o que representa a culpa em nossas vidas? Já paramos para pensar a respeito disso? O que representa a culpa em nossas vidas? Sentimento de culpa é um dos grandes responsáveis por nossa infelicidade. Quando nós agimos de tal maneira que estamos em dissonância com a lei natural da vida, quando nós estamos na contramão, vamos dizer assim, dos ensinamentos éticos e morais que todas as religiões procuram nos ensinar, né, das atitudes corretas que temos para com o nosso semelhante, para com a sociedade onde vivemos. Então, toda vez que nós agimos em desalinho, em desacordo com a lei natural, começa a se instalar na nossa consciência esse sentimento de culpa, que é um desconforto. A gente começa a se sentir inquieto. Alguma coisa está errada, alguma coisa está nos cobrando em nossas consciências. É provável que seja um sentimento de culpa que já esteja se instalando em nossas consciências. Mas aqui também nós temos que abrir um parênteses. Porque sabemos, né, todos nós sabemos, que a humanidade caminha em busca do aperfeiçoamento. E cada ser humano está fazendo um estágio. Uns já estão mais elevados, mais adiantados, mais cônscios das suas responsabilidades, mais educados, e outros nem tanto. Outros espíritos ainda estão na retaguarda da vida, ainda estão embrutecidos pela materialidade, espíritos que ainda não têm a mínima consciência de espiritualidade. Esses espíritos, provavelmente, quando agem erradamente na vida, nem têm consciência de que agiram errado. Portanto, também não têm sentimento de culpa. A gente tem visto aí, inclusive em mídias, em reportagens, pessoas que cometem crimes nem se arrependem. Parece que não aconteceu nada. Porque isso está diretamente relacionado ao grau de evolução de cada um. À medida que nós vamos nos autoeducando, nós vamos desvelando a lei natural do universo, que nos ensina o Espiritismo, que está inscrita em nossas consciências. Então nós vamos desvelando essa lei, nós vamos tomando conhecimento dessa lei muito lentamente, gradativamente ao longo das nossas jornadas, das nossas experiências. À medida que amadurecemos, vamos entendendo melhor qual é o propósito maior da lei do universo.
Aí então, nessa mesma proporção, nós vamos nos adequando à lei e passamos a agir cada vez mais corretamente, ou errando menos e acertando mais. E aí então, a consciência vai desabrochando e desta maneira nós vamos fazendo o nosso auto-julgamento. Daí porque esse sentimento de culpa, ele é muito relativo para cada ser humano. Ele é diferenciado para cada ser humano. Então, mais uma pergunta que a mensagem nos diz. O que fazer? O que nós devemos fazer para que esse sentimento de culpa não se instale em nossa intimidade e nos traga os dissabores da vida? O que fazer? A resposta parece simples e lógica, clara, não é? Fazermos um sincero pedido de desculpas à pessoa à qual nós ofendemos. Seria o caminho mais curto, mais rápido, mais lógico, para que nós pudéssemos nos aliviarmos desse sentimento de culpa. Mas parece que isso não acontece muito facilmente, não é? Por quê? A questão de nós fazermos isso, esse pedido de desculpa, ele passa necessariamente por uma questão que se chama orgulho. Já está dito nos ensinamentos espíritas que os dois maiores entraves à evolução do ser humano é o egoísmo e o orgulho. Dentre outras imperfeições, mas o orgulho e o egoísmo, não é? São duas pedras de tropeço na caminhada evolutiva do ser humano. Primeiro, porque nós somos egoístas naturalmente, né? O egoísmo nós trazemos lá de priscas eras, das eras ancestrais, lá dos tempos das cavernas, que nós pensamos em cuidar de nós em primeiro lugar. Se sobrar depois, a gente cuida dos outros. Então, o egoísmo é algo natural. Mas, à medida da evolução do ser humano, nós vamos nos tornando mais fraternos. Nós vamos diminuindo o nosso egoísmo e nós vamos nos doando a mais para as pessoas, para os que convivem conosco, para a sociedade. Nós vamos desenvolvendo um sentimento de fraternidade, de compartilhamento com os nossos semelhantes. Então, pedir perdão mexe com o nosso orgulho. Nós somos orgulhosos e não queremos admitir que erramos. Isso mexe diretamente com o nosso orgulho. Mais uma perguntinha que a mensagem nos faz. O que fazemos então? Aí a gente vai escamotear, fugir da responsabilidade, né? A gente vai ficar remoendo e buscando alguém ou alguma situação externa a quem julgar a culpa, a culpar pelo nosso erro, pela nossa atitude, que a nossa própria consciência está reprovando. Mas como nós somos orgulhosos e não queremos admitir, a gente quer achar uma palavra que se chama bode expiatório. Já ouviram falar nessa questão? Você tem que achar um bode expiatório. Por quê? Bode expiatório vem lá do Velho Testamento, né? Lá do Velho Testamento, nós já falamos a respeito disso aqui. Você cometia pecado, você tinha que pegar um carneiro, um bode, levar lá no templo, para o sacerdote sacrificar, derramar o sangue nos pés do altar, para que os seus pecados fossem perdoados pela divindade. Isso é uma coisa arcaica, muito antiga. Então ficou esse ditado, né? Quando a gente quer achar um bode expiatório, a gente não assume a culpa nossa e joga a culpa em alguém, ou alguma situação externa, porque nós não admitimos o nosso erro. Ou também tem uma outra
questão relacionada aos evangelhos, né? A gente faz isso quando vai malhar o Judas, né? Hoje não se faz mais isso, mas antigamente pendurava o Judas no poste e o pessoal ia lá malhar o Judas. Quer dizer, a pessoa ia lá descarregar as suas deficiências íntimas, os seus desequilíbrios, as suas iras íntimas, e ela descarregar lá no Judas, vamos malhar o Judas. O Judas é o culpado de tudo. Eu não tenho culpa de nada. Eu sou santo. Então, veja bem, não seria mais coerente, mais fácil pedir um perdão? Mas o orgulho nos impede. O orgulho nos impede. Eu sempre digo aqui que talvez uma das coisas mais difíceis da gente conquistar, porque não cai do céu, a gente tem que conquistar, é a humildade. Buscar um pouco de humildade para a gente assumir as responsabilidades. Então, se a gente não faz isso, o que a gente faz? O que a gente faz? Nós nos punimos a nós mesmos, autopunição. Nós sofremos as enfermidades. Isso é claro, né? Isso aí a gente, em toda a literatura espírita e outras literaturas não espíritas, inclusive a ciência médica, nos diz isso, que se nós carregamos mágoas, ressentimentos, sentimento de culpa, todos esses lixos, isso envenena o nosso mundo psicológico, nossa psique. E sabemos que o nosso mundo psicológico é que controla o nosso corpo físico. Grande maioria das doenças tem origem nos desequilíbrios psicoemocionais. São as chamadas doenças psicossomáticas, porque as nossas células estão sofrendo um estado mental, nosso desequilíbrio mental. Muitas vezes o nosso desequilíbrio, a nossa ira, nós vivemos de uma forma acelerada, não é? Pura adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Nós envenenamos o nosso corpo carregando essas coisas. Então nós acabamos nos punindo, não é? A consciência nos acusa, não é? Mas em vez de resolver a questão com humildade, nós preferimos a autopunição. E o pior, que às vezes a gente não tem consciência que nós estamos nos autopunindo. Em vez de pedir perdão, nós optamos pelo caminho mais difícil, pelo sofrimento. Em vez de nós descarregarmos, aliviarmos a nossa alma, admitindo que somos falíveis, nós preferimos nos esconder atrás de uma máscara, de uma perfeição que estamos assim longe de atingir essa perfeição. E a gente se esconde por trás de uma máscara. A nossa persona, que a gente se mostra para a sociedade, é o verniz social. A gente se inverniza e mostra a nossa cara invernizada para a sociedade. Lá no nosso íntimo, nós estamos remoendo detritos mentais. E por não admitir as nossas próprias fraquezas, nós também não as admitimos nos outros. É recíproco. Não é? Nós não admitimos nos outros. E ao invés de nós fazermos o nosso auto-julgamento, nós somos condescendentes para conosco mesmo, para fazermos o nosso auto-julgamento. Nós somos rigorosos em julgar o outro, em transferir a culpa para nós. Somos rigorosos e somos condescendentes para conosco. Mais sensato, repetindo, seria admitir que somos aprendizes da vida. Isso a doutrina espírita é pródiga em nos dizer, que somos aprendizes da vida. Estamos encarnados aqui no planeta Terra, que é um educandário da alma. Estamos aqui mais uma vez, em mais um ano letivo, como se fôssemos alunos, que temos que cumprir mais um ano e temos que passar nas provas, não é? A gente veio aqui para fazer experiências e as provas vêm para que nós possamos aferir até que ponto nós assimilamos os ensinamentos, o aprendizado, as experiências. E nesse caminhar existe muita luta, muita discrepância, muita dificuldade, muita desunião. E quantas vezes nós nos agredimos mutuamente? A partir da própria célula familiar,
a partir do próprio lar. Quando nós desequilibramos, desarmonizamos o nosso lar. E fazendo com que isso se extrapole para fora, para a nossa sociedade onde vivemos. Então, mais sensato seria admitir que somos aprendizes. Aprendiz tem o direito de errar, mas também tem o dever de corrigir. Nós temos o direito de errar, mas o dever de corrigir. Esse direito de errar é decorrente do nosso livre-arbítrio. Nós temos a lei natural nos proporciona esse livre-arbítrio, essa liberdade de nós escolhermos os caminhos que queremos trilhar. Portanto, erramos sim. E muitas vezes nós aprendemos isso tradicionalmente com as religiões, que quando nós erramos, isso aí é tratado como uma palavra que a gente não adota no Espiritismo. A palavra é pecado. Isso para nós espíritas não existe. Porque pecado seria contrariar a lei de Deus, afrontar a divindade. Pecado. Desobediência à lei de Deus. Isso é muito pregado, ensinado nas religiões tradicionais. É claro que serve como ajuda para as pessoas ainda que estão imaturas, que ainda não estão entendendo bem o processo, como funciona. Não é? Mas, o que nós temos na vida para poder evoluir, para poder ganhar experiência e maturidade? Nós temos a liberdade de pensarmos e agirmos da maneira que achamos correta, necessária, ou aquilo que faz bem para nós. E quantas vezes nós tomamos iniciativas e fazemos experiências equivocadas, erradas. E a gente tem sentimento de culpa por isso. E a gente trouxe lá de trás aquela educação religiosa que Deus vai nos punir por isso. Você cometeu pecado, você vai ser punido. Quando o Espiritismo deixa claro, a lei de Deus, que nós chamamos de lei natural do universo, ela está escrita em nossas consciências. De sorte que, nós já falamos isso e vamos repetir, de sorte que no desenrolar dos acontecimentos, no caminhar nosso, nós vamos tomando conhecimento daquilo que é certo, aquilo que é errado. Nós vamos tendo assim um discernimento mais claro, o que a lei quer de nós. Mas nunca haverá uma punição de um Deus que está lá fora do universo, em algum lugar no cosmos. Não é uma criatura que vai nos punir pelos nossos erros. Que o próprio Espiritismo nos diz que Deus nos criou simples e ignorantes. Se nós começamos simples e ignorantes e até hoje ainda temos resquícios de ignorâncias, ainda temos muita coisa a aprender, se nós já fomos criados assim, por que seremos punidos pelos nossos erros? É como nós, pais, com os nossos filhos. Se nosso filho erra, nós temos que amorosamente educá-los, mostrar o erro, corrigir brandamente, amorosamente. É o que a lei faz. Agora, por que existe o sofrimento? Quantas vezes a gente erra e tem o sentimento de culpa e vem as consequências, a gente vai colher uma consequência sofrível. E a gente, na nossa ignorância, a gente julga que Deus está nos punindo, quando não é nada disso. Tudo se processa no foro íntimo das nossas consciências. No foro íntimo das nossas consciências existe o livre agir e a correção, a autocorreção. Nós agimos e a lei do universo nos dá um retorno, nos dá o feedback, nos dá um retorno. E se esse retorno dói no nosso sentimento, na nossa alma,
nós vamos entender que aquilo estava errado. Nós temos que mudar, melhorar. Então vai havendo, dentro da nossa própria consciência, o nosso auto-julgamento, o aprendizado. É desse acertar, errar, corrigir, repetir e refazer, que nós fazemos isso ao longo dos milênios, através das reencarnações sucessivas. O espírito vai amadurecendo. Porque se nós não analisarmos a nossa vida nesse contínuo infinito, através das reencarnações, como é que nós poderíamos entender a imensa discrepância que existe, evolutiva, no chão do planeta? Não é? Porque tantos seres humanos já são dóceis, já são amáveis, já são educados e compartilham e são fraternos. Por quê? Sendo que tantos outros ainda vivem na ignorância, no sofrimento, errando, cometendo erros bárbaros no chão da terra. Por que isso? Aí entra a questão seguinte: cada um de nós somos os responsáveis pela nossa caminhada evolutiva. Cada um de nós somos responsáveis pela construção do céu, entre aspas. O que é um céu e um inferno? Não é? São representações das religiões, mas que nós sabemos traduzir isso, interpretar isso como estado de consciência de cada um de nós. Nós criamos dentro das nossas consciências, dentro dos nossos sentimentos, o nosso céu ou o nosso inferno. É o estado de alma, o estado de espírito. Então, se nós podemos errar à vontade, não tem castigo que venha de fora. Tem a cobrança da consciência, mas também essa cobrança ela vem no momento do amadurecimento do espírito. Como nós dissemos no início, há espíritos que não acordaram ainda para a realidade espiritual. Estão dormindo em consciência. Então a lei ainda não lhe está cobrando. Ele está no sofrimento, mas não sabe por quê. Pela ignorância, por não conhecer. Mas cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora de acordar. E esse acordar também ele não se faz da noite para o dia. Ele se faz lentamente, gradativamente, através das experiências, certas ou erradas. Então nós vamos fazendo isso ao longo das experiências. Então, se nós estamos aqui na Terra com esse objetivo de evoluir, de aprender, de crescer, vale a pena agir buscando isso. De que forma? Buscando assimilar os valores da vida, os valores éticos e morais da vida. Desse ponto de vista, a gente sempre diz aqui, todas as religiões têm o seu valor. Não é? Todas as religiões, na idade espiritual de cada um, na idade de compreensão de cada ser humano, elas ensinam a ética e a moral. Como o próprio Espiritismo tem em Jesus um modelo e guia para a gente ver aquilo que ele deixou ensinado, para a gente se espelhar no modelo e guia para aplicarmos em nós próprios. Mas muitas pessoas transferem essa responsabilidade vendo esse Jesus como um salvador miraculoso que vem de fora, num passe de mágica, tira todos os seus pecados e você está livre. Não é assim que acontecem as coisas, não é? Essa salvação aí, entre aspas, é a nossa melhoria, observando os ensinamentos de grandes mestres que passaram pela Terra, não só um. Todas as civilizações ao longo da jornada evolutiva do ser humano, todas as civilizações a seu tempo tiveram mestres, tiveram espíritos mais evoluídos para aquele momento, que estiveram à frente do seu tempo e que legaram à humanidade ensinamentos éticos, morais, ensinamentos que nos ajudam a evoluir.
Agora, nós teríamos que prestar atenção. E a palavra inicial desta reflexão, refletir, que é muito comum você crer apenas simplesmente, né? Ser próprio das religiões, você vai, até no próprio meio espírita, você vai crer simplesmente, porque alguém lá falou. Mas nós temos que refletir a respeito. Como dizia Kardec, passai tudo pelo crivo da razão, raciocinai a respeito. E esse crivo da razão está relacionado a tudo que nós falamos aqui. O crivo da razão de cada um está diretamente proporcional à sua evolução, à sua compreensão da vida. Aquilo que é racional para um pode não ser racional para o outro, não é? Então, o Espiritismo vem para nós não simplesmente como uma crença para você vir e crer. Ele vem como uma proposta para mexer com os seus neurônios, é para você pensar, raciocinar, refletir, criar condições para que você desenvolva o seu intelecto, a sua espiritualidade. Então, tem uma frase, né, que a gente sempre repete aqui, é uma pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade, conforme entendia Jesus? É aquele que nós chamamos de BIP. É a benevolência para com todos. É a indulgência para com as imperfeições alheias dos outros, porque nós também somos imperfeitos. E o perdão das ofensas. Então essa mensagem vem dizer o seguinte, que para isso, para a gente alijar de nós esse sentimento de culpa, é preciso saber pedir perdão. Mas também nós temos que saber perdoar e tolerar. Veja bem, é recíproco, né? Nós temos que pedir perdão quando a consciência nos acusa e temos que saber perdoar quando nós nos sentimos magoados pelos outros. E tolerar. A tolerância é muito importante, porque quantas vezes nós não toleramos? Nós, ao primeiro atrito, nós explodimos mentalmente e envenenamos o nosso corpo. Então, todos nós erramos. Só não admite erros a pessoa que se julga infalível, perfeita, acima do bem e do mal. Essa é uma pessoa infeliz, que ainda não descortinou os horizontes da vida, ainda não enxergou o objetivo maior da vida. É uma pessoa infeliz. Essa mensagem nos convida para a gente observar as crianças. Tem uma passagem evangélica que todos nós conhecemos, né? Segundo diz o Evangelho, que as crianças foram lá e as mães achavam que as crianças estavam importunando a Jesus, né? Jesus dizia, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Isso é uma simbologia, significa o quê? Que as crianças não têm maldade, né? Elas brigam lá na hora, choram, brigam, mas não guardam ressentimento, não guardam mágoas. Daqui a pouco elas estão brincando, né? Elas gostam de um colo amigo, de pular no colo dos pais, quando estão tristes, chorando. Daqui a pouco estão brincando com os amiguinhos de novo, não guardam ressentimento. Então, esse chamamento é para que a gente possa se assemelhar às crianças. Aconteceu um atrito, uma desavença, nós temos que daqui a pouquinho esquecer tudo. Não guarde isso para dentro de si, porque é guardar veneno. Para a gente encerrar aqui a última frase, diz o seguinte, que o sentimento de culpa é um detrito moral. É um detrito moral, é um lixo que a gente acumula. É um fardo que a gente carrega e fustiga a nossa alma. E a gente se torna infeliz por isso. Possamos aprender, todos nós, a alijar de nós essa carga inútil, essa carga inútil que às vezes a gente carrega nas costas, para que a gente possa ser relativamente feliz nesse nosso mundo, que é um mundo que nós temos que enfrentar as provações da vida, mas que possamos assim buscar então essa paz interior, esse equilíbrio, essa harmonia.
Nós agradecemos assim e que nós possamos refletir mais uma vez. E convidamos a todos para vocês seguirem o programa Momento Espírita, que lá tem todas essas mensagens para nos ajudar. Muito obrigado a todos.